está aqui comigo a Larissa Santiago, ela que é secretária executiva do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o CNPIR. Larissa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar do Café PT de hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada, André. Obrigada a todos os ouvintes, quem nos assiste. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra estar aqui na TV PT. E eu espero que nossa conversa seja boa e nosso café seja bem gostoso. Que maravilha! Sem dúvidas será, porque nós temos muita coisa boa para poder falar aqui. E para começar, né, vamos então falar sobre, agora em 2025, vai ter a 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, né, o CONAPIR. Vai ser realizado entre os dias 15 a 19 de setembro. Queria que você começasse, então, falando para a gente aí quais os principais temas a serem debatidos nesta conferência, que volta a acontecer, né, 7 anos após, aí 7 anos sem edição, e agora volta aí nessa edição. Muito bem, André, é verdade. A gente teve uma lacuna aí, né, antes dessa gestão do nosso presidente Lula, de 7 anos, para retomar a participação social no governo brasileiro, para a retomada da democracia de fato. E a 5ª Conferência, ela vem abrilhantar esse processo, ela vem, mais uma vez, contribuir com as políticas de promoção da igualdade racial através da participação social, né, através da participação dos conselhos, da participação da sociedade civil, mas também através da participação dos governos e dos ministérios. A 5ª Conferência tem como tema esse ano a igualdade, democracia, reparação e justiça racial. Então esse é o tema global, esse é o tema guarda-chuva, e esse tema vai ser distribuído nos 3 eixos, né? Democracia, justiça racial e reparação, e cada eixo vai visar discutir políticas, ações, todas as estratégias que dizem respeito à política de promoção da igualdade racial. Então, por exemplo, a gente vai discutir a distribuição do poder nos parlamentos e a participação política das pessoas negras. Nós vamos discutir políticas que são feitas a povos e comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiro. Nós vamos discutir o enfrentamento ao racismo religioso. Então, é uma gama de assuntos que dizem respeito à população negra no Brasil, que é a sua maioria, e que vão aí poder ser aportados, colocar novas ideias, né, desde a sociedade civil, passando pelos governos também, e pelos representantes de notório saber, enfim, todas as pessoas que têm contribuído ao longo desses 20 anos de política de promoção da igualdade racial. Que maravilha, né? E a conferência ela é feita, né, através de uma realização conjunta entre, né, o órgão do poder público e organizações da sociedade civil, por meio do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial e do Ministério da Igualdade Racial, né? Então eu queria saber de você como essa conferência chega nessa 5ª edição, né, agora com o Ministério sendo um órgão mais consolidado. Isso, a gente tem esse desafio, né? A antiga Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que antes era vinculada diretamente ao gabinete do presidente Lula, hoje se tornou um ministério sob o comando da nossa ministra Aniele Franco, que tem sido exímia, né, na elaboração, na articulação de políticas transversais. E hoje a conferência chega também muito apoiada através da Secretaria Nacional de Participação Social, né? Então a gente tem essa relação direta junto com o presidente. E a conferência tem sido amplamente divulgada, amplamente trazida pelos movimentos sociais, pelos movimentos que compõem o Conselho Nacional. Então, hoje nós temos um conselho que foi retomado em 2023, com a presença de 20 organizações de sociedade civil, 86 conselheiros nacionais, dos diferentes segmentos da sociedade civil, dentre eles organizações de democracia, organizações que discutem xenofobia e discriminação, combate ao racismo, organizações que discutem segurança alimentar, a base dos povos de terreiro, organizações quilombolas, organizações que estão ali em torno da juventude. Então, essas organizações têm juntamente, né, em conjunto com o Ministério da Igualdade Racial, debatido amplamente essa conferência e abrindo espaço para a participação social. E aí eu preciso dizer, por exemplo, que nós estamos
neste momento, nos preparando para as conferências temáticas. As conferências temáticas são parte das etapas prévias da Conferência Nacional e que ampliam também a participação social através da eleição de delegados e de propostas. Então, a gente já fez uma primeira plenária temática que foi com o tema, né, com a participação dos segmentos de mulheres negras, e agora nós nos preparamos para a Conferência de Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e Povos de Terreiro, na Bahia, em Salvador, para também aportar para essa quinta conferência políticas, ações e estratégias sob a perspectiva e a demanda desse conjunto da população brasileira. Que maravilha, né? Foram 7 anos, mas agora volta e volta com tudo, com toda essa força, com todo esse apoio com o Ministério e com todo esse trabalho feito, né, de forma tão grandiosa, não é isso, Larissa? Exatamente. A sociedade civil tem estado ávida, né, por discutir, por trazer, por aportar. O governo do presidente Lula é o governo da democracia e da participação. Então, nós estamos trabalhando desde as reuniões ordinárias do Conselho até a participação no Fórum Interconselhos, as participações do próprio Conselho Nacional em outros comitês, comissões e instâncias de participação social. Então, nós estamos ávidos, né? O governo do presidente Lula tem priorizado a participação social e o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial tem trabalhado para que toda a política de promoção da igualdade racial seja feita de maneira transversal e com participação efetiva e com a opinião da sociedade civil e também com a sociedade civil construindo, de fato, a base do governo, do governo do presidente Lula. Maravilha. E assim, o Ministério da Igualdade Racial tem planos e projetos em andamento aí muito importantes. Eu até anotei alguns aqui que eu gostaria que você falasse para a gente sobre eles, né? A gente pode citar aí o Plano Juventude Negra Viva e o Plano Nacional de Política para Povos Ciganos. Fala um pouco para a gente aí sobre esses dois. Isso, André. Nós temos esses dois. A gente tem muitas outras políticas, mas essas duas são importantes de destacar porque são políticas inovadoras, são políticas, né? O Plano Juventude Negra Viva, por exemplo, foi o primeiro plano lançado ainda em março de 2023, com a previsão, né? Tendo escutado aí entre 6.000 e 7.000 jovens na caravana Juventude Negra pelo Brasil, e esse plano foi construído de maneira árdua pela Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas, entrelaçando essas políticas entre outros ministérios, com aporte de mais de 700 milhões de reais, para que, de fato, a juventude negra do nosso país tenha suas desigualdades reduzidas e tenha sua violência combatida através de programas que são de combate, mas também programas que são proativos, que trazem renda, emprego para a nossa juventude. A política nacional, né, do Plano Nacional para os Povos Ciganos, foi lançada em agosto do ano passado. É uma das primeiras políticas específicas para os povos ciganos, né? Nós temos dentro do Ministério da Igualdade Racial uma secretaria específica com uma diretoria e uma coordenação específica para povos ciganos. E essa política é uma das poucas no mundo que busca visibilizar, mas também trazer acesso a direitos para essa população que também faz parte, né? Também é o segmento, também é arcabouço e segmento de sujeito de direitos que o Ministério da Igualdade Racial trabalha. Então, recentemente, nós empossamos o comitê gestor dessa política, que tem os povos ciganos e o seu pertencimento étnico levado em consideração, e o Ministério da Igualdade Racial tem trabalhado para isso, para que a igualdade racial seja uma pauta comum, seja uma pauta transversal e seja, de fato, uma política que está entrelaçada e está junto do governo, né, do governo Lula, junto dos ministérios do governo Lula, sendo pensada desde a ponta. E Larissa, cada conferência, né, a cada conferência há um conhecimento que é ali exposto, que é multiplicado para as pessoas. E eu queria que você falasse aí para a gente, né, agora está indo para a quinta, né? Já foram realizadas 4. Como que foram, né, essas 4? E as discussões agora, o que trouxe de base para essa quinta? Porque, como eu disse, né, a cada uma que se passa, né, é um conhecimento, é um aprendizado, são temas muito importantes, né, que são levados. Então, eu queria que você falasse agora com a expectativa, né, considerando esse histórico dessas outras 4, agora para esta quinta conferência.
Boa, André. A gente tem, né, um acúmulo, como eu disse, enquanto população negra, que somos maioria, de 20 anos de política de igualdade racial. Então, nós temos 4 conferências que passaram por diferentes momentos, desde criação de políticas, como foi o caso da criação do Estatuto da Igualdade Racial, como foi o caso da implementação das políticas, de saúde para a população negra. Então, a gente tem, ao longo desses anos, com os diferentes ministros, ministro Eloy, ministra Luísa, ministro Edson, nós temos um acúmulo dessas políticas e na discussão das necessidades e dos direitos da população negra. A gente chega na quinta conferência com esse acúmulo, com o histórico também de reavaliar o que tem dado certo e o que não tem dado. Então, por exemplo, olhar para a política de educação a partir, né, sobre a ótica da 10.639 e também da lei que insere os povos indígenas dentro do ensino da educação, para as relações étnico-raciais, e a gente chega agora no momento em que a gente precisa avaliar. Então, a expectativa da quinta conferência é de que, claro, a gente aporte novas soluções, que a gente pense, por exemplo, a relação da população negra com as políticas de ações afirmativas, que a gente pense essa relação, por exemplo, na política tributária, mas que a gente também avalie o que a gente tem até aqui, de maneira a monitorar melhor as nossas políticas. Então, reavaliar a política de cotas, pensar justamente na nova política, né, que foi lançada também recentemente para a população, povos e comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiro, que tem uma política específica, então é avaliar essa política. Então, essa é a nossa expectativa, é olhar para trás, sem esquecer o que a gente já fez, o que a gente já construiu, mas também avaliar e pensar novas soluções para que os direitos das populações negras, indígenas, povos ciganos, povos de comunidades tradicionais sejam garantidos dentro dessa nossa gestão e dessa gestão que é democrática, não é? Exatamente, a gente sabe que é uma luta constante, né? Muito já se alcançou, principalmente em todo esse histórico que você falou aí, desde quando começou, de todas as edições, mas a luta ela é diária, então é preciso debater, é preciso trazer, né, para a sociedade, né, a importância, né, da igualdade racial. Inclusive, eu estava vendo aqui que vocês realizaram conferências municipais, né, para essa preparação dessa quinta conferência. Elas foram realizadas agora até o mês de maio. Então, queria que você destacasse a importância, né, desse momento preparatório, né, em que há a participação antes, né, dos municípios, preparando aí para esse grande evento, essa grande conferência. Exatamente, André. Assim como todas as outras conferências, a nossa conferência não é diferente, ela passa por etapas prévias, né, por momentos em que a gente mobiliza os municípios e os estados, e a gente está nesse momento, né, de mobilização dos 5.000 municípios brasileiros. É claro que não são todos os municípios que têm conselho, que têm um órgão específico de promoção da igualdade racial, mas nós temos trabalhado para que os municípios, para que os prefeitos, para que os vereadores entendam a necessidade desse órgão e dessa política. Nós também atendemos o clamor popular, né? Os estados e municípios pediram gentilmente para o Conselho Nacional, para o Ministério de Promoção da Igualdade Racial, reavaliar essa data das conferências municipais. Então, apesar dela estar na nossa normativa, né, até maio, a gente esticou agora essa data, fizemos uma nova portaria garantindo autonomia para os estados, para que eles chamem as suas municipais, de modo que eles garantam que os relatórios serão enviados em tempo hábil para que a gente possa compilar para a etapa nacional. Então, os municípios que estão aí, que estão ouvindo aqui a nossa conversa, estão tomando café com a gente, podem ficar tranquilos, podem se mobilizar, fazer as suas etapas prévias, pensar em etapas livres também, se mobilizar em torno da pauta da igualdade racial e entrar em diálogo com o seu estado, para que o seu estado possa acolher a sua conferência municipal e para que você possa participar de maneira efetiva da nossa etapa nacional. Maravilha. E como você sinalizou aí, citou sobre a questão das etapas, né? Agora em junho, hoje, né, já são aí dia 6 de junho, não sei se já começou, mas está previsto agora, né, as etapas temáticas da conferência. Em julho acontecem as etapas livres e as etapas digitais, não é isso? Eu não sei se eu cheguei a Isso. anotar certo, mas acho que é isso, né? E eu queria que você explicasse para a gente aí, para quem está em casa, o que acontece nessas etapas.
Ótimo, boa pergunta, André. Nas plenárias temáticas, né, que eu tinha falado para vocês, que a gente vai ter 7 etapas temáticas e que elas são historicamente demandadas pela sociedade civil, essas etapas privilegiam, priorizam a participação da sociedade civil e têm como objetivo eleger delegados para a etapa nacional e propostas também. Então, essas etapas temáticas, elas visam o aporte de propostas e de delegados de segmentos de sujeitos de direito específicos da política de promoção da igualdade racial, que geralmente são esquecidos nas etapas estaduais e municipais. Então, a gente terá 7 etapas temáticas, estamos já na segunda, como eu disse, a gente fez a etapa de mulheres negras e agora vamos para povos e comunidades tradicionais de matriz africana, vamos passar por população LGBTQIAPN+, juventude negra, quilombolas, povos ciganos, povos indígenas. Então, teremos até o final de julho 7 plenárias temáticas. Nas etapas livres, essas etapas que também estão regulamentadas, elas podem ser chamadas por qualquer comissão organizadora a nível municipal, estadual ou mesmo nacional. Elas podem discutir qualquer tema que seja referente ao tema da etapa nacional e elas elegem apenas propostas para a etapa nacional. E no caso das etapas digitais, a gente vai abrir agora através do nosso Brasil Participativo, que é a plataforma, né, oficial das conferências nacionais, essa etapa vai ajudar a eleger propostas em âmbito nacional, onde as pessoas vão poder participar através da plataforma Brasil Participativo. Então, essas são como eu posso dizer, as características de cada uma dessas etapas. Larissa, e até agosto tem aqui as conferências estaduais, que também acontece, né, no Distrito Federal, aqui no DF. Qual é a expectativa para esses eventos? Queria que você explicasse também para a gente. Boa, André. A nossa expectativa é, de fato, que os estados se mobilizem para fazer essas conferências, né? A gente tem um histórico específico, no caso da quinta conferência, é que quando o governo Lula entrou, nós já tínhamos uma convocatória da conferência anterior e nós não abandonamos o que os estados fizeram. Então, o que a gente fez é dizer para os estados que já fizeram conferências que eles podem atualizar suas propostas e seus delegados para participar da etapa nacional. Então, os estados que já fizeram conferência lá em 2022, ou os estados que ainda não fizeram, a nossa expectativa é de que essas etapas aconteçam até agosto, que os estados convoquem aí sua sociedade civil, seu poder público, seus notórios saber, para discutir a âmbito estadual as políticas e para trazer propostas para nacional. Lembrando que as propostas precisam ter caráter nacional. Então, apesar dos problemas, né, serem estruturais ali de cada estado, de cada cidade, as propostas para a conferência, elas precisam ser pensadas de maneira ampla, de maneira a abraçar todo o território nacional. Então, por exemplo, se o estado do Acre vai discutir políticas que são de impacto ambiental, a partir do racismo ambiental, o estado do Acre precisa trazer para a nacional uma proposta ampla em que contemple todas as federações e o Distrito Federal. Então, essa é a nossa expectativa, de que os estados se mobilizem, discutam e tragam propostas e seus delegados para a etapa nacional. Que maravilha! E como nós estamos falando desta conferência, estamos falando de conhecimento e conquistas, né? Eu tenho um aqui que eu acredito que foi assim uma das melhores também, né, sancionadas aí, criada essa lei pelo nosso presidente Lula, que foi a lei aí que amplia 30%, né, das cotas para negros, indígenas, quilombolas nos concursos públicos. Então, nós estamos falando de conquista, nós estamos falando de mais inclusão, que a gente sabe que que são as metas prioritárias aí que o nosso presidente tem, agora com o Ministério à frente. Então, eu queria, para a gente finalizar aqui esse bate-papo gostoso de tanta coisa boa que você já compartilhou aqui conosco e que ainda vão acontecer até aí setembro, né, onde acontece esta conferência. Então, para a gente finalizar, fale para a gente aí sobre essa conquista, a importância dessa medida, né, no seu ponto de vista. André, nós estamos muito felizes, não só como servidoras, né, do Ministério da Igualdade Racial, mas também como pessoas negras, como pessoas militantes, por mais essa conquista, né?
ter essa lei de cotas aprovada no serviço público significa que nós vamos garantir a inclusão de mais pessoas negras no serviço público, mas também nós vamos ter um governo com a nossa cara, ter pessoas que vão nos atender da maneira que nós sabemos, que nós gostamos de ser atendidas e, de fato, ampliar o alcance da democracia, porque ter pessoas negras como servidores públicos significa também redistribuição de renda, significa dignidade na vida das pessoas e significa ampliar a participação dessas pessoas nos espaços de decisão, né, nos espaços democráticos. Então, essa lei vem coroar meses, anos de trabalho da ministra Aniele Franco, mas também de toda a equipe do Ministério da Igualdade Racial, desde assessores parlamentares até secretários, diretores, servidores, colaboradores, e vem como essa resposta do governo Lula a uma demanda, a um clamor popular, que é de fato a inclusão e a ampliação da participação da população negra, indígena e quilombola nos espaços de poder e decisão. Então é uma felicidade imensa. A gente sabe que ainda tem muito trabalho a ser feito, porque não significa só entrar no serviço público, mas também garantir a permanência, garantir o tratamento digno, garantir que a nossa formação também seja prioritária, que os nossos salários também sejam salários dignos, mas é um grande passo, é um passo importante de conquista neste governo Lula, que, como eu disse no início, é um governo democrático, é um governo que prioriza a participação popular e participação social, e é um governo que está de olho no que necessita a maioria da população, que é a população negra, indígena, quilombola, enfim. Maravilha, praticamente uma aula, isso mesmo, muito bem explicado. Larissa, nosso tempo chegou ao final, mas eu agradeço demais a sua participação aqui com a gente. Sem dúvidas, a conferência vai ser um sucesso, nós vamos estar lá também, você que está acompanhando a Rede PT de Comunicação, vai poder contar com a nossa cobertura também nesse evento grandioso, que envolve a igualdade racial e esse trabalho lindo que a Larissa, e todas as outras pessoas envolvidas fazem. Então, muito obrigado por sua participação, as portas estão abertas para você poder trazer sempre mais novidades aqui para a gente, viu? Eu que agradeço, André, agradeço toda a equipe da TV PT, a Carol, a Janaína, todo mundo que colaborou, que tem colaborado. Quero me colocar inteiramente à disposição para sempre que puder, sempre que necessário ser chamada, estou à disposição e desejar a vocês um bom dia, que vocês fiquem de olho nas redes sociais do Ministério da Igualdade Racial e também da Quinta Conapi, @5Conapi, para que vocês saibam de tudo que a gente está fazendo, de todos os passos e até a conferência lá em setembro. Até, com toda certeza nos vemos lá. Um forte abraço, viu? Obrigada, André. Um beijo. Obrigada, gente. Tchau.